noite, queridos. Nós estamos aqui para mais um programa no altar. Você é o nosso convidado para estar conosco hoje, fazendo uma reflexão sobre esse tema que escolhemos com bastante carinho para que você forme os seus raciocínios. E o texto que nós vamos estabelecer é esse. Então disse a Josafá: irás comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e meu povo como teu povo, e meus cavalos como os teus cavalos. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quase 400 deles, e disse-lhes: devo ir a peleja contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza o bem acerca de mim, mas só o mal. Trata-se de Micaias, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse-lhe: traze-me depressa Micaias, filho de Imlá. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e serás vitorioso, porque o Senhor entregará na mão do rei. O mensageiro que foi chamar Micaias disse: as palavras dos profetas unanimemente predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaias disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando voltou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaias, iremos à peleja em Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: sobe e serás vitorioso, porque o Senhor entregará na mão do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm o Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele nunca profetizará o bem acerca de mim, senão o mal? Quando nós começamos a observar esse relato, o relato do texto em que nós vamos nos debruçar hoje, nós chegamos à conclusão de que o que havia era um reino do povo que deveria ser o povo de Deus, liderado por um ungido, vamos dizer assim, por um rei, que é Acabe, que deveria ser um homem voltado para as coisas de Deus, e ele está fazendo coalizão, né? Ele está querendo ter uma coalizão junto com Josafá. E isso por quê? Porque a Síria era um reino que oprimia o povo de Deus naquela época. O que nós notamos é que Acabe ele pede a Josafá que Josafá suba com ele à guerra em Ramote de Gileade, e o que nós vemos é que esse outro rei, o rei Josafá, ele tem um temor de Deus, e ele começa então a se preocupar em ouvir profetas, ouvir homens de Deus, homens que estão no ofício de trazer a palavra do Senhor, trazer a direção do Senhor. E aí nós vamos observar algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Quero chamar a atenção de vocês
com muita veemência. Veja, irmãos, que todos os profetas que são chamados, eles falam a uma voz só, de que a vitória era certa. Mas eu quero chamar você a pensar, por que aqueles profetas, eles diziam que a vitória era certa? Então eu vou trazer para você esse pensamento, eu vou trazer para você o pensamento daquilo que estava acontecendo ali. Veja que o rei podia cortar a cabeça deles, o rei podia se enfurecer com eles, o rei podia perder o convívio com eles podiam perder as regalias que tinham, e não é diferente hoje, correto? Hoje nós estamos vendo aí a sociedade pressionando os homens de Deus, homens de altar, homens que são separados para trazer a palavra de Deus. O que pressiona esses homens hoje? O que pressiona esses homens hoje é a estrutura da família. Por exemplo, hoje você tem uma pessoa que ela está bem com você dentro da igreja, ela te segue, ela serve ao Senhor no mesmo lugar que você, mas de repente ela tem uma dificuldade na família, ela tem uma dificuldade com seus filhos, ela tem uma dificuldade no seu casamento, e aí quando o líder vai falar, o que essa pessoa espera é que o líder fale aquilo que ela quer ouvir, correto? O que ela quer ouvir. E às vezes ela encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não está disposto ou não está disposta a fazer ou realizar compromisso com o homem. Aquela pessoa que está preocupada em atingir a verdade. E aí o que acontece, irmãos? Acontece que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, sofre uma desilusão. A palavra não acontece. E isso é uma coisa que me tem me incomodado. Por exemplo, por causa dos acordos esses, meus irmãos, que são acordos unilaterais, ou seja, geralmente ele parte de um lado só. Por exemplo, se o homem que está no lugar de profeta nos dias de hoje, a mulher que está no lugar de profeta, ela é uma pessoa que tem uma vida descabida, ou seja, uma vida que não tem cabimento, ela quer pressionar aquela pessoa a aceitar os seus erros, né? E a pessoa, quando ela está com a sua vida com um problema e ela prefere viver aquele problema do que resolvê-lo, ela pressiona o pastor ou o líder ou o homem ou a mulher de Deus que está ali a aceitar a sua forma de ver. Então, queridos, eu quero dizer a vocês que nesse momento há a ruptura, nesse momento há a separação. Só que quando a pessoa ela cria maneiras para falar a inverdade, ela não se preocupa se existe um Deus que está olhando, se existe um Deus que está observando passo a passo. Ela, na verdade, não consegue sequer pensar em eternidade. Ela não pensa que isso é uma violação da verdade do altar, seja para um lado ou seja para o outro. E isso aconteceu nesse texto, porque aqueles profetas, eles não estavam preocupados com o que Deus queria, eles não estavam preocupados sequer em procurar a verdade de Deus para suas vidas, para aquele reino. Eles não estavam preocupados com terceiros. E assim na igreja hoje, por exemplo, o homem e a mulher não está preocupado com seus filhos, por exemplo, a saída deles, e mais tarde os seus filhos conseguirem chegar à conclusão de que aquele comportamento não é um comportamento correto, coerente, porque a história
a vida, o prosseguimento, vai mostrar. E ali o rei não se dá por satisfeito e ele comenta: ainda há um homem que a gente podia consultar a Deus, nós podíamos, mas esse homem sempre fala ruim para mim. A fala dele é sempre contrária à minha vida. E aí ele chama o profeta de Deus, mas antes disso ele ainda chama um homem que usa um utensílio para poder dar mais veracidade, né? Mais veracidade. Então hoje o que nós vemos? Nós chegamos a ver pessoas que elas falam em línguas estranhas para dar veracidade ao que estão fazendo. Elas choram, chegam ao ponto de chorar para que a sua fala, a sua presença seja mais consistente. Não tem diferença nenhuma. Os mesmos erros, os mesmos equívocos que as pessoas usam hoje, elas usaram nesse episódio que a Bíblia relata. E aí você vê que o próprio profeta, quando ele vem, a pressão é tão grande que ele também mente. Ele também diz: sobe que vai vencer. Mas o rei, ele se sente mal. Por quê? Porque sempre foi negativa. A palavra sempre foi negativa. E eu acho interessante, eu penso assim, que seja interessante, que o rei diz: eu já não te pedi para você não mentir. Por quê? O que chega à minha conclusão é que aquele profeta já tinha sido pressionado antes, ou sentido-se pressionado antes, e recorrido a uma inverdade. E depois o rei veio a saber que ele não falou aquilo que ele sentiu, que ele pensava, porque ele estava com receio de alguma coisa. E aí o profeta volta atrás e ele comenta exatamente o que ele pensa. E aí o rei vai e olha para o outro rei, o rei Josafá, e diz: o que ele diz? Ele diz: olha, eu não te disse que ele nunca fala coisa favorável a mim? Queridos, não tem como Deus falar ao seu favor se você está contra Deus. Não tem como Deus te abençoar, Deus te cumprir da tua vida o que Ele tem, se ainda te falta alguma coisa. Não significa que você é uma pessoa reprovada, mas eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a mentira dentro da igreja. Eu quero falar sobre a pressão que está dentro da igreja. Por exemplo, é certo de que se você falar a verdade, você vai estar ouvindo que alguém está dizendo dessa verdade que você falou como que você está falando mal. Existem algumas coisas que são câncer mesmo na igreja. E eu vou te dizer alguns deles. Por exemplo, não ser sincero. É praxe na igreja não ser. Talvez você que esteja me ouvindo, você esteja tão pressionada, você tem vontade de alertar um irmão, você tem vontade de falar a verdade para o irmão, mas você sabe que você vai ser uma pessoa não quista. Aquele irmão ou aquela irmã, que eu nem gosto muito mais dessa fala irmão, irmã, porque na verdade isso também é mentiroso. Aquele irmão, aquela irmã, né? Mas a gente fala assim, não tem como, já até virou costume, né? Ele não quer saber da verdade, ele não quer viver a verdade. E aí o que nós chegamos à conclusão, irmãos? Que aquele irmão, ele prefere a lisonja. A igreja está assim. Então, como salvar uma pessoa que não pode ser criticada? Como ajudar uma pessoa a melhorar se ela não pode ser desafiada a melhorar? Por exemplo, o que eu sinto quando chega na minha boca já é mentira. Você está entendendo isso, irmão? Por exemplo, você está vendo esse vídeo. Se você estiver vendo sozinho, lá você está dizendo: poxa, o pastor está assim ou está assado, ou eu não concordei, ou eu não gostei. Mas se você estiver na minha presença, a pressão social que você vive talvez te faça se calar, ou até dizer que gostou de uma coisa que você não gostou. Pare e pensa se isso não aconteceu centenas de vezes ou dezenas de vezes na tua vida. Você dizer que gosta de uma coisa sem gostar,
você dizer que faz uma coisa errada e ninguém te questionar. E por que isso, queridos? Porque nós transformamos o lugar de ensino em uma reunião social. Então, como é difícil ser criticado, como é difícil, mas por quê? Porque as concupiscências, querido, estão latentes no nosso ser. Nós precisamos fazer uma introspectiva da nossa vida. Talvez você tenha vivido já momentos difíceis como esse, em que você falou a verdade, você falou aquilo que Deus queria que falasse, e você foi execrado ou execrada por isso. Agora, só que essa verdade, ela não pode começar e terminar em você. Você não pode ter o teu próprio senso de justiça. Existe um manual. E esse manual tem que dizer quem está certo. Veja, irmão, que antes de você estar iluminado, de você ter passado pelo batismo, você tinha com certeza o costume de jurar. E toda a demanda da sua família, das pessoas que te conheciam, acabava no juramento. Então, hoje não. Hoje a tua demanda tem que acabar aqui, na palavra de Deus. E sabe o que acontece? Aquele homem, ele toma coragem e ele diz exatamente o que ia acontecer. Você está entendendo? Só que o rei não ouve. Então, querido, pare de pressionar seu pastor, pare de pressionar sua liderança, seja ele homem ou mulher. Pare de ser adversário, pare de ser adversária daquele que te lança a palavra, seja ela da plenária, seja ela no gabinete. Pare e pense se aquilo ali não é verdade. Olha o que você está fazendo da tua vida. O fim disso, o que realmente importa é: eu terei eternidade ou não terei eternidade? Acredite, quando você diz, né? Não julgue seu irmão por causa daquela palavra, mas existe alguém que julga a própria palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias, e por isso eu não reclamo, nós seríamos amantes de nós mesmos, o homem, o ser humano. E hoje eu quero te perguntar: o teu testemunho é seu ou é de outro? Quantas vezes essa semana você mentiu? Talvez para você mesmo, talvez para uma outra pessoa, talvez para a pessoa que te ama. Tu já reparou uma coisa? Que as pessoas que nos amam são as mais afetadas por nós? Você já reparou isso? Que nós desabafamos nelas, que nós procuramos as pessoas que nos amam para nós desfecharmos ou lançarmos das nossas maiores ou as declarações mais firmes? Será que você, querido, quando chegar diante de Deus, querido, não vai pensar: poxa, eu podia ter feito diferente? Aonde está a verdade? Eu quero encerrar isso te dizendo: um homem contra vários profetas, contra um rei, simplesmente porque estava falando da verdade de outrem. A verdade de Deus não é a minha verdade, é a de Deus. A verdade de Deus não é a sua verdade, é de Deus. Mas quando você recebe na sua vida, você passa a fazer parte da verdade de Deus. Não rejeite isso. Pense bem o que você está fazendo dentro da igreja. Por que você está indo na igreja? Por uma relação? Por que você está indo na igreja? Porque as pessoas te tratam bem? O que é fator preponderante para você estar dentro de um templo? Ser bem tratado? Ser bem tratada? É isso? Eu gostei tanto, eu gosto tanto do pastor, é isso? Ou eu não gosto daquele pastor, é isso? Eu não me adaptei àquela igreja. Querido, se a igreja é um lugar de mudança,
e ela começa a te incomodar, é porque ela está mexendo naquilo que você precisa mudar. Pensa bem nesse texto. Será que aqueles profetas não sabiam que estavam falando mentira? Será que aquele rei não sabia que eles estavam mentindo? No fundo, você está igual às pessoas que estão lá fora, querendo acreditar em alguma coisa e se enraivecendo quando aquela coisa que você queria acreditar diz que você está errado. Está errado. O desejo do meu coração é que você reflita. Reflita, meu irmão. Reflita, minha irmã. Se você está indo na igreja com a tua motivação correta. Que Deus nos abençoe.